Olá e seja bem-vindo. Há anos o STF vem discutindo a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que descriminaliza a interrupção da gravidez em até 12 semanas de gestação. E foram feitas audiências públicas sobre o tema no Supremo Tribunal Federal. Na prática, o STF vai decidir se quem aborta deveria ser preso ou não. Atualmente o aborto é crime no Brasil e quem a pratica pode ser preso por até 3 anos. E a relatora Rosa Weber também vem recebendo duras críticas, seja da sociedade civil, parlamentares ou instituições religiosas, contrária ao aborto. E uma dessas críticas foi a do representante das Assembleias de Deus no Brasil, que ficou frente a frente com a excelentíssima ministra do STF, que ouviu duras verdades. Veja. E convido agora o professor Douglas Roberto de Almeida Batista, que falará pela Convenção Geral das Assembleias de Deus. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da DPF 442, demais autoridades, expositores, auditório. Represento nesta audiência pública a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Nossa instituição é constituída por cerca de 100 mil pastores, entre consagrados e credenciados, nos mais de 100 mil templos sedes em todo o território nacional. Estes dados caracterizam a elevada representatividade das Assembleias de Deus na sociedade brasileira. Reiteramos nesta exposição, excelentíssima ministra relatora, que esta ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende legalizar até a 12ª semana da gestação o assassinato de ser indefeso e inocente no ventre da mãe, não merece prosperar. Provavelmente a expressão que utilizei não seja politicamente correta, mas é exatamente acerca disso que trata esta DPF, a busca de autorização legal para matar inocentes no ventre materno. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil se manifesta contrária pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque o direito à vida não pode e não deve ser violado. Arrebata-se da Carta Magna em vigor a garantia à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida, demonstrando dessa forma a desmesurada importância que o Constituinte originário concedeu ao direito à vida. Assegura a já explicitada Constituição Federal, promulgada em 1988, no caput do artigo 5º que, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Fecha aspas. Desse modo, seguindo os parâmetros constitucionais, o Código Civil, promulgado em 2002, ao tratar da, entre aspas, personalidade e da capacidade, com conceitos interdisciplinares da medicina e da biologia, garante a proteção à vida desde a concepção. Além disso, o Código Civil legisla por meio do artigo 2º que, abre aspas, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por outro lado, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como norma de hierarquia supralegal, assevera no artigo 4º, inciso 1, que, abre aspas, toda pessoa tem o direito que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Fecha aspas. Não obstante, militantes da cultura da morte questionam quando ocorre o início da vida. Contudo, a embriologia já esclareceu o apontado
porque empiricamente a vida tem início com a fecundação do espermatozoide, gameta masculino, com o óvulo, gameta feminino, formando uma nova célula, um novo ser, zigoto. Expositores pró-aborto afirmam que não é possível, por meio da ciência, definir o início da vida. Então, com a devida vênia, aos indecisos e inseguros, cabe a aplicação de um preceito fundamental do direito. Na dúvida, pró réu. E que fique claro que o réu aqui é a verdadeira vítima, isto é, o ser vivo, inocente e indefeso no ventre da mãe. Quanto ao já citado artigo do Código Civil, a douta civilista Maria Helena Diniz o interpreta do seguinte modo, abre aspas, embora a vida se inicie com a fecundação e a vida viável com a gravidez, que se dá com a nidação, entendemos que, na verdade, o início legal da consideração jurídica da personalidade é o momento da penetração do espermatozoide no óvulo. Fecha aspas. Desse modo, douta ministra, fundamentados em tais dispositivos legais, arruaza-se com excelência o pretérito do início da vida, ou seja, na fecundação dos gametas. Portanto, a prática de abortamento, assassinar um inocente e indefeso ser no ventre da mãe, é atentado contra a inviolabilidade da vida e um insulto à dignidade da pessoa humana. Para nós, excelentíssima ministra relatora, data vênia, o ordenamento jurídico é claro, isto é, o direito à vida não pode ser mitigado por qualquer outro direito, haja vista que todos os demais direitos são oriundos do direito à vida. Aliás, todos os aqui presentes, os que defenderam e os que ainda vão defender o abortamento, só o podem fazê-lo por estarem vivos, por não terem sido vítimas do aborto praticado de suas respectivas mães. Por isso, reitero, o direito à vida não pode ser mitigado. No entanto, preocupa-nos as demandas judiciais, disfarçadas de progressistas, mas que na realidade estão permeadas de viés ideológico, político, partidário. Igualmente, estamos apreensivos com os excessos advindos da cultura jurídica pós-positivista, que busca ir além da legalidade, que ultrapassa a letra da lei, permitindo ao julgador tornar-se simpatizante de ideologias e assim emitir juízos valorativos, a fim de atender aspirações de supostos direitos de militâncias diversas, que afrontam e desrespeitam os direitos fundamentais descritos no texto constitucional. Não existe, ministra relatora data vênia, preceito fundamental para matar inocentes. O preceito é pelo direito e pela inviolabilidade da vida, pois viola o 6º mandamento do decálogo bíblico que diz, não cometerás assassinato. Discute-se que a questão em debate não pode ter parâmetro religioso e que somos fundamentalistas, fanáticos, extremistas, dentre outros termos pejorativos, simplesmente porque insistimos em defender a cultura judaico-cristã. Diante disto, eu me pergunto, desde quando que ter convicções religiosas, acreditar em Deus e ter a vida pautada na ética e na moral cristã, tornou-se um ato criminoso nesta nação? O Brasil não é um país totalitário, socialista, fascista, marxista ou ateu. Vivemos em um Estado democrático de direito, em que a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de consciência e de crença nos são assegurados pelo texto constitucional e requeremos que nosso direito seja respeitado. Não obstante, apesar das investidas de desconstrução dos valores, é inegável que o tema abortamento não pode fugir do campo da ética e da moral. E é por causa disto, ministra relatora, que os militantes abortistas têm verdadeira aversão à realização de um plebiscito nacional, porque sabem que a opinião pública é contrária à prática do abortamento, inclusive com o voto desfavorável das mulheres, cujos direitos os ativistas alegam defender.
Desse modo, para escapar desse debate moral e ético, defensores da cultura da morte argumentam que o abortamento é uma questão de saúde pública. No entanto, os números apresentados são falaciosos, os dados são inconsistentes, as estimativas não têm comprovação oficial e as pesquisas são notadamente assinadas por militantes pró-aborto. Fundamentar uma decisão e promover mudanças de paradigmas em informações tendenciosas e questionáveis é atitude, no mínimo, desonesta, que não cabe a esta Suprema Corte alterar a conduta moral do povo, sobretudo em violar o direito à vida, em descumprimento ao texto constitucional. A premissa destas decisões, que abrangem leis e valores, cabe aos membros do Congresso Nacional, que em nosso modelo de democracia representativa possuem a legitimidade do voto para atender à vontade da nação. Assim, a eventual procedência da sobreditação, data vênia, seria uma imposição autoritária e ilegal em discordância com a moral e a ética dos brasileiros. Por isso, reitera-se que, abre aspas, não cabe ao Poder Judiciário inovar no ordenamento jurídico sobre o argumento de avanço civilizatório, independentemente de quem seja favorecido. Fecha aspas. Com a devida vênia, nos parece ser mais um atalho tomado por um partido político em detrimento do processo democrático das casas legislativas para impor, entre aspas, goela abaixo da sociedade, uma legislação de abortamento genocida, eugênica e permissiva. Destaca-se também que ambas as casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, possuem projetos de modificação do Código Penal e que as reformas já ocorridas ao ordenamento vigente, por intermédio do processo legislativo, não abrangeram a descriminalização do abortamento e que, inclusive, tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal a Sugestão Legislativa 015/2014, que trata do mesmo tema desta DPF em discussão. Assim, preocupa-nos, excelentíssima ministra, data máxima vênia, que esta DPF tenha sido instaurada. Uma vez que o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.8882/99 diz textualmente que, abre aspas, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Fecha aspas. Ora, como já explicitado, se o instituto competente para disciplinar tal assunto, que é o Poder Legislativo, está afinco com seus deveres, não cabe ao Poder Judiciário dessemelhar a paridade constitucional e abrogar a competência alheia. Ainda preocupa-nos nesse quesito, excelentíssima ministra Rosa Weber, que as extrapolações do papel iluminista assumido na jurisdição constitucional desencadeie perigosíssimas ideias de que as decisões judiciais não podem mais sustentar na fórmula tradicional de separação de poderes. Entendemos que a jurisdição constitucional desempenha papel preponderante, mas somente quando o Poder Legislativo não tem atuado, o que certamente não é o caso, uma vez que o Congresso Nacional está atento de seus deveres quanto à questão em discussão. A arguição do descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que trata da legalização do aborto, foi protocolada pelo Partido PSOL. Apesar de todas as críticas, a ministra deu de ombros e, nas primeiras horas da madrugada de sexta-feira 22, às vésperas de se aposentar, a ministra Rosa Weber, relatora do caso e presidente da Corte, votou em plenário virtual pela descriminalização do procedimento. Em seu voto, a ministra afirmou que a criminalização do aborto atinge os direitos das mulheres à liberdade, à autodeterminação, à intimidade, à liberdade reprodutiva e à sua dignidade. Dignidade, ministra? Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque, que é quando, por conta da relevância do tema,
O julgamento é suspenso temporariamente para ser retomado em plenário físico, ainda sem data definida. É ele quem substituirá Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal.